Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do PantherCast. Eu sou a doutora Roberta Botelho, dermatologista, CEO da Clínica Panther e apaixonada por beleza, saúde e bem-estar. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui. Ele é meu marido, parceiro de vida, sócio e um dos maiores especialistas em contorno corporal do mundo, e Lipo HD. Tenho a honra de trazer hoje como convidado do PantherCast Dr. Daniel Botelho. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Tamo aí, obrigado pela introdução. E fica nervosa não, você tá em casa. Fica me zoando no meu podcast. Mito ou verdade? A Lipo HD dura para sempre? O seu cuidado dura para sempre? O meu ou das pacientes? De quem quer que seja o portador da Lipo HD. Se cuidar para sempre, o resultado vai durar enquanto o cuidado permanecer. Se não rolar cuidado, né, o nosso corpo reflete os nossos atos. Mito ou verdade? Todos podem fazer Lipo HD? Todos é uma palavra forte, não. Por que não todos? Por que não? Porque aquele paciente que mentalmente não está preparado, não. Aquele paciente que entende que o resultado, ele está buscando algo absolutamente fora da realidade, que ele então não está disposto a se cuidar para aquilo que ele está buscando, não. Então, assim, hoje, um dos grandes aprendizados nossos, enquanto cirurgião, é saber dizer não, e não é para todo mundo. Lipo HD não é para todo mundo, cirurgia plástica não é para todo mundo, não é. É para quem está preparado. Quem é o Dr. Daniel Botelho e como trouxe a Lipo HD para o Brasil? Pois bom, assim, Dr. Daniel Botelho é alguém, um tanto quanto exigente consigo mesmo, obcecado por evoluir tecnicamente, alguém que sempre quis buscar mais, não quis ser igual a ninguém. Diante disso, eu comecei um pouco cedo a buscar conhecimento, né, fora daquilo que os profissionais ou que já faziam, né, digamos assim, o cirurgião plástico já fazia, aquele básico ali, beleza, isso aqui eu já entendi, mas eu estava buscando algo a mais. Então, foi quando eu comecei a ter contato, conhecimento, né, com treinamentos, né, que bem no começo eram treinamentos bem de nicho, assim, poucos cirurgiões faziam, uma coisa bem inicial. E aí eu fui aprender, na época, direto com quem criou a técnica, o Alfredo Rois, e a partir de então me envolvi não só com a execução, mas também passei a fazer parte do ensino, né, da Lipo HD. Então logo no começo me envolvi tanto com o ensino da técnica, quanto, digamos assim, no aprimoramento da própria, né? Então, o que eu posso dizer para você, Daniel é alguém obcecado por evoluir tecnicamente, desde sempre. E quais você enfrentou desafios para introduzir a Lipo HD? Como que foi? Muitos. No começo, assim, qual que é a diferença, né, entre o louco e o gênio? É o resultado, né? Um louco digamos assim, alguém obcecado sem resultado é louco, alguém obcecado com resultado é gênio, né? Então, muito no começo a gente buscar entregar aqueles resultados que a gente muitas vezes via, achava, não sabia se era possível entregar na mesma proporção, na mesma qualidade. Depois que a gente entendeu que sim, a gente passou a se envolver, mas muito no começo a gente, né, assim, eu digo, os poucos cirurgiões que se envolveram com o ensino da técnica, Tinha uma resistência. tinha uma resistência de tudo, né, assim, de absolutamente tudo. Então, para os pioneiros, no começo eram todos taxados de loucos, E né. até hoje tem resistência? Tem, mas menos, né, porque uma boa parte das pessoas já entenderam que é uma boa técnica, que o padrão de entrega é absolutamente diferente, não dá para você comparar uma Ferrari com um Uno, não dá. Então, assim, depois que um pouco, tanto a população quanto a comunidade de cirurgiões já entenderam o que é e o que faz e para que fazer, um pouco dessa resistência diminui, mas ainda assim tem aquela galera que nunca vai mudar e vai sempre falar mal e tá tudo bem, faz parte. Agora um pouco falando da parte pessoal. Quais são os seus valores pessoais inegociáveis? É inegociável para mim, enquanto cirurgião, segurança. Isso não há a menor possibilidade de eu negociar, eu não admito que meu paciente negocie isso.
Então, aquilo que eu invisto em segurança, ele é inegociável e eu não tiro da mesa. Um outro valor para mim negociável é uma busca por melhoria, qualidade do resultado, né? Então, segurança, resultado e um bom atendimento, uma boa experiência do paciente são valores para mim fundamentais. E aqueles profissionais que trabalham comigo e não se conectam com isso, né? Poxa, eu preciso, para trabalhar junto, precisa estar buscando evoluir sempre, precisa estar buscando ser o melhor sempre, é muito difícil. Então, são valores que para mim não dá para trocar. Você tem sonhos profissionais que ainda quer realizar? Assim, uma coisa curiosa sobre isso. Quando eu era pequeno, como para você ver como é que é a força da mente, né? Eu era criança, eu verbalizava para mim que um dia eu ia ser um dos melhores cirurgiões do Brasil, plásticos, com, sei lá, 10 anos de idade, eu falava isso para mim, e que eu ia ser um dos cirurgiões que mais trabalhava com tecnologia e ia fazer lipoaspiração. Era isso que eu não sei porquê. Eu repetia isso para mim e de algum motivo, de alguma forma, isso, eu não sei se isso gerou ou se isso é efeito, não sei, efeito borboleta, que raios que é isso. Então isso é uma coisa que, agora hoje... E você verbalizava também que você queria fazer medicina em Londrina, que você viria aqui me conhecer. Então, realmente foi tudo planejado. Foi tudo planejado pelo arquiteto do universo. Hoje eu verbalizo para mim, assim, para além do sucesso financeiro, que é uma coisa que representa um sucesso maior, que é fazer algo de bom a alguém, profissionalmente eu gostaria de ser lembrado. Então, assim, não é tanto a questão do financeiro, mas eu gostaria de ser lembrado e de gerar um impacto positivo na vida das pessoas, por um tempo maior do que eu só da minha atividade. Então, isso é um desejo pessoal, assim, poxa, quando eu passar, eu quero que as pessoas lembrem das coisas que eu fiz, né? Então, e um outro objetivo pessoal é o meu sucesso familiar, sempre, né? Então, falando nisso, o que você faz quando não está pensando em trabalho? Tem algum hobby ou atividade habitual? Eu penso quando não estou pensando em trabalho, né? Então, não sei. Tem essa pergunta aqui, já teve no outro podcast e ela voltou. Não, eu gosto, por exemplo, eu gosto de me cuidar, atividade física, assim, eu gosto de ir à academia. Uma coisa que me incomoda é quando eu não tenho esse tempo dedicado à academia, a me cuidar, me sentir ativo. Eu não gosto de me sentir velho, assim, tipo, me sentir que eu tô com dor no corpo inteiro. Isso realmente é uma coisa que me incomoda. E eu gosto de viajar em família, isso é uma coisa que eu gosto mesmo. Ah, então fala que você gosta da Robertour. Não, são coisas diferentes. É a mesma coisa. São coisas diferentes. Para quem não conhece, recomendo que você acesse lá, vai lá no YouTube, conheça a Robertour, você vai entender o que eu estou falando. Então é só De viajar em família. Eu gosto muito de viajar em família. Depois vai ter a nossa sessão do podcast só sobre Robertour, lá no final. Então, tá bom. Aguardem, gente. A equipe que acompanha as cirurgias fala que você canta no centro cirúrgico. Que tipo de música você mais gosta? Não, assim, aqui na verdade eu gosto de música. Você esqueceu de falar esse hobby seu de música. Era um hobby, mas faz muitos anos que eu não pratico mais. Isso é verdade. Isso é um hobby que ficou no tempo. Que assim, eu sou autodidata em partes, né? Eu aprendi sozinho a tocar violão, tocar instrumento. E só que na faculdade, na época, tinha banda, né? Tocava baixo e tal. Só que depois que a gente começou a vida de trabalho, meio que parece que ficou na infância. Ficou lá, gente. O violão tá lá no escritório até hoje. Podemos jogar fora, então. Pois é, ficou, mas era um hobby. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Que tipo de música você mais gosta? Então, a questão da música é o seguinte. Minha mente para música ela é até relativamente eclética. Se fosse para eu escolher uma música para ouvir só a música, eu escolheria um jazz, um blues, uma coisa assim que são músicas, né, com, digamos assim, mais requintadas do ponto de vista de acorde, enfim, mas operando. Eu gosto de música que não atrapalhe o meu flow mental. Então, às vezes, quando eu estou cantando, é porque eu estou em flow. Tipo, eu estou prestando tanta atenção naquilo que eu estou fazendo,
A música entra no ouvido e aquilo meio que só entra no flow. Às vezes eu não escuto nem o que as pessoas estão falando, eu estou só ali 100% focado na cirurgia. Então, um pouco a música do centro cirúrgico, ela faz parte do flow, mas não é, às vezes eu não estou nem prestando atenção na música. Eu estou só simplesmente num estado mental de hiperfoco, que é isso. Sua cirurgia é cara ou barata? Caro ou barato é absolutamente relativo. Já cansei de ver cirurgia em teoria barata que saiu muito caro. Muito, muito, muito. Então, na minha concepção, qualquer cirurgia plástica, independente de quanto se cobre por ela, se atingiu o resultado, se foi seguro, a experiência foi boa e atingiu aquilo que o paciente estava buscando, independente de quanto você pagou, foi barato. Por quê? Que outra coisa que não uma cirurgia vai te entregar a mesma coisa? Nada. Não tem nenhuma viagem, não tem nenhum carro, nenhuma casa, nada que você compre que vai te entregar o mesmo valor agregado à tua vida, ao teu tempo, que uma cirurgia plástica bem executada entrega. Então, para mim, sempre é barato se atinge esses critérios. Se atingiu a expectativa, foi seguro e a experiência foi boa. Então, isso para mim é sempre um mantra que eu busco sempre. Então, não é a questão do preço, é a questão daquilo que agrega na vida da pessoa. Né? Então, e aí, o outro raciocínio vale. Qualquer coisa que não seja isso é caro, independente do preço. Uma cirurgia, por mais barata em teorias, financeiramente que seja, não entregou isso, não entregou o que o paciente estava buscando, não foi uma experiência legal e, enfim, o paciente não quer lembrar daquilo nunca mais na vida, independente do preço, foi caro, independente. Muitas mulheres entendem esse valor que você está falando, o valor da cirurgia, mas o marido não apoia. O que fazer? Você fala para o maridão o seguinte, na verdade, só manda esse vídeo, tá? Faz o corte aqui e manda o vídeo para o marido. Meu amigo, é o seguinte, se você não sabe o valor de ter uma mulher feliz em casa, saiba, porque talvez isso seja uma das coisas que mais vai mudar a sua vida. E não existe investimento caro para isso. Então, pense em tudo que você pede, pense no que uma mulher infeliz em casa causa na dinâmica da família, causa no humor da casa inteira, só pensa nisso. Então, assim, minha opinião, o marido simplesmente ele não tem consciência daquilo que está impactando, né, não resolver a autoestima da esposa. Uma mulher com autoestima elevada muda a casa, o ambiente fica melhor, ela fica 200 mil vezes mais feliz, sabe aquele monte de coisa que o maridão pede e que não acontece? Então, enfim, não falo mais nada.